Beleza. Então, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um semestre letivo aqui do nosso curso de redes. Esse semestre, o terceiro período do curso, eu vou trabalhar com vocês com a disciplina de redes de longa distância. É uma disciplina que tem uma carga horária aí de 60 horas, são 3 aulas por semana, oficialmente, mas, como eu vou explicar mais daqui a pouquinho, né, mais adiante aqui, a gente vai fazer um esquema de revezamento entre mim e o professor Helder, com a disciplina de redes locais, tá? Então, aqui está o ambiente da disciplina no Google Sala de Aula. Me parece que nem todos estão lá ainda, né? Se bem que parece que agora aumentou, né? Então, está o Diego, a Ingrid, o Israel, o Caio, o Lucas, o Luiz Cláudio, o Otávio e a Roberta, que é a mediadora da turma. Acho que está faltando aqui o Leonardo Bonamici, né? Mais alguém que eu não identifiquei? Alguém que está na sala, que não está aqui no Google Sala de Aula? Ué, eu acho que eu entrei na sala do senhor, não entrei, não? Não aparece aqui, João Vitor. Não apareceu aqui. Vou mandar aqui o link convite, para que vocês possam, quem não entrou, ou por algum motivo, né, deu algum problema aqui, que possa fazer o ingresso. Lembrando que tem que usar o e-mail institucional. Certo? Então, João Vitor, Lucas, ou Leonardo Bonamici, acho que só os dois, né, que estão presentes aqui nessa sessão do Google Meet, que não estão lá no Google Sala de Aula. Se quiserem, pode clicar aí no link agora, faça um login com a conta aí do institucional, que Aí, entrei. já vai aparecer aqui. Entrou, fez o acesso? Sim. Engraçado que ainda não atualizou. João Vitor. Agora apareceu o João Vitor aqui. E o Leonardo Bonamici também. Então, acho que, pelo menos os que estão aqui nessa sessão, né, já estão devidamente cadastrados aí no Google Sala de Aula. Bom, por enquanto só tem um material, que é o que eu vou usar agora para essa apresentação da disciplina. Então, as instruções gerais. E à medida que a gente vai avançando, eu vou atualizando aqui esse ambiente. Tá? Toda a disciplina que eu ministro, eu preparo o que eu chamo de slides zero, falando sobre a disciplina. E, assim, muitas vezes o aluno pergunta, professor, mas como é que vai ser, que conteúdo que vai ser dado, como é que vai ser o sistema de distribuição de notas, enfim, esse documento aqui é um documento que vocês devem utilizar como referência quando tiverem alguma dúvida, tá? E estamos sempre disponíveis para poder responder vocês, mas em tempos de pandemia, né, o número de acessos, de perguntas que chegam para a gente é grande, às vezes a gente não dá conta de responder tudo, às vezes, no tempo adequado, né? Então, vocês sabendo que tem um documento onde vocês podem sanar algumas das dúvidas, então é muito mais rápido do que, às vezes, perguntar para a gente e ficar esperando uma resposta, tá? Então, lembre-se de quando tiver alguma dúvida, dar uma olhadinha nesse documento primeiro, para ver se ali já tem alguma coisa que sane a sua dúvida, e não havendo, né, a resposta, aí faça a pergunta para a gente, tá? Você poder agilizar para vocês mesmos. Bom, então, o que essa disciplina se propõe a oferecer para vocês? Então, de acordo lá com o projeto pedagógico do curso, que contempla tudo aquilo que vocês precisam fazer, né, precisam cumprir para obter o diploma, né, de tecnólogo em redes. Então, a ementa da disciplina é essa daqui, né? Então, basicamente, o que a gente vai trabalhar aqui são com arquiteturas de redes metropolitanas e redes remotas. Nos 2 semestres anteriores,
em comunicação de dados 1 e 2, a gente falou dos aspectos gerais, né, do ambiente de redes de computadores. Eu apresentei para vocês aí uma classificação das redes com relação ao alcance geográfico, né, redes locais, redes remotas, redes metropolitanas, basicamente esses três. Então, nesse semestre, nessa disciplina, a gente fala especificamente desses dois, e no próximo semestre, quarto período do curso, nós temos uma disciplina inteira onde a gente vai abordar os conceitos de rede local, com tudo aquilo que é utilizado, né, no dia a dia em termos de rede local. Switches, gerenciáveis, VLANs, agregação de link, enfim, é outra matéria, tá? Então, aqui a gente vai falar sobre os tipos de transmissão remotas, né, tipos de conexões, os protocolos de comunicação remoto, da camada de enlace. Então, eu mostrei para vocês, no finalzinho do semestre passado, lá em Comunicação de Dados 2, algumas topologias, né, e em algumas delas a gente tinha um enlace entre roteadores, que chamava de enlace WAN. Então, nesse enlace, existe protocolos de camada de enlace específicos para a comunicação entre aqueles dois roteadores, que é diferente do protocolo de comunicação Ethernet ou Wi-Fi, que é usado em redes locais. Tá? Então, a gente vai falar um pouco disso aqui também. As tecnologias de transporte, comutação em redes remotas, né? O X25, aqui são protocolos também, né? X25, Frame Relay e ATM. Nós não vamos entrar em detalhes desses protocolos, mas é só para poder apresentar para vocês. E outros, né? ISDN, DDR, MPLS e VPNs. Então, essas são as tecnologias de interligação, basicamente, tá? E, independentemente de qual seja a tecnologia, qual seja o protocolo de camada de enlace, a gente vai estar falando sobre roteadores e a sua configuração, afinal de contas, para que nós tenhamos redes remotas, esse cara aqui, roteador, é indispensável. Né? É ele que faz a conexão entre a minha rede local com a rede remota. Nós falamos alguma coisa de roteadores nos semestres anteriores, mas agora a gente vai falar com mais profundidade. Tá? Vamos falar de roteamento estático e de roteamento dinâmico. E nós vamos gastar aqui um tempo considerável nesses tópicos aqui, porque eles são muito importantes para o profissional de redes. Assim, aparentemente é uma ementa curta, mas normalmente, né, pela experiência que eu já tenho nessa disciplina, o tempo é curto. Então, a gente vai ter que aproveitar todo o tempo que a gente tem para trabalhar esse conteúdo da maneira adequada. Tá? Então, aquilo que eu já venho recomendando para vocês desde o início do curso, eu vou reforçar aqui. Não adianta só assistir essas aulas, não adianta só assistir, às vezes, a gravação da aula e tentar fazer os exercícios. É importante fazer a leitura da documentação, daquilo que a gente vai propor para vocês. Tá? Isso vai fazer com que vocês enriqueçam o conhecimento que uma simples aula não é capaz de proporcionar. A gente aqui na aula vai direcionando e pincelando coisas importantes que possam ser trabalhadas aí nesses 50 minutos, 1h40, tá? Mas, assim, a fixação do conceito vai ser feita quando vocês realmente pegarem para ler e fazer aí os exercícios que vão ser propostos, tá? Então, essa disciplina tem esses objetivos: apresentar os conceitos fundamentais de redes de longa distância, através do estudo e prática da manipulação dos protocolos e aplicações destinadas para esse fim. Os procedimentos didáticos, né, são aulas teóricas expositivas em sala de aula virtual, aulas práticas usando simulador. Então, quem não esteve aí trabalhando com a gente durante esse período remoto, né, então, procure providenciar aí o simulador Packet Tracer na máquina de vocês, porque a gente vai utilizar muito, né? Como nós já fizemos no ano passado também.
E como critério de avaliação, e na verdade, como procedimento didático, porque as avaliações também fazem parte dos procedimentos didáticos, né? Vocês aprendem talvez muito mais fazendo exercícios, fazendo trabalho prático, realizando as avaliações, do que, às vezes, lendo, né? Porque você vai ler e, às vezes, a coisa não fica fixa na cabeça. Quando você faz, erra, aí você entende por que você errou, o aprendizado, às vezes, se faz também ali, se materializa ali também. Na questão da avaliação, então, a proposta, que, como eu sempre digo, né, ela pode ser flexibilizada ao longo do semestre, tá? Aliás, aqui eu tenho que trocar uma coisa que não vai acontecer com vocês. Então, é o seguinte, são 10 pontos, né? 25%, né, 2,5 pontos, vai ser na primeira prova, uma prova teórica, essencialmente. Outros 30% para a segunda prova, que aqui pode ter alguma avaliação prática, vai depender como é que a gente vai caminhar ao longo do semestre, mas também vai ter questões teóricas, para vocês mostrarem o conhecimento adquirido, teoricamente. 25% de um trabalho prático, tá? Aqui está projeto integrador, porque quando a gente trabalha presencialmente, a gente institui o projeto integrador a partir do terceiro período do curso. Mas a pandemia já nos mostrou que no terceiro período não dá para fazer isso. A gente consegue fazer no quarto período, remotamente falando, tá? Então, eu vou trocar aqui o projeto integrador por um trabalho prático. O trabalho prático vai ser, na verdade, desenvolver algum cenário, né, de redes que eu vou apresentar para vocês no momento oportuno, e vocês vão fazer isso no Packet Tracer. Então, vocês vão configurar roteadores, switches, servidores, de acordo com as diretrizes que eu vou passar para vocês, e vão entregar e apresentar isso no momento também oportuno, tá? E os outros 20% para exercícios diversos, né? Exercícios práticos, e pode ser também algum tipo de relatório, alguma coisa do tipo, tá? Mas que vai estar normalmente envolvendo algum tipo de prática por trás. Aqui é só repassando aquilo que quem tá um ano no curso já sabe. Só um minutinho, né? Então, para poder aprovar de maneira direta na disciplina, precisa ter 6 pontos nesse conjunto de avaliações aqui. Então, são 10 pontos distribuídos. Tirou 6 ou mais, está aprovado, tá? Não conseguiu 6 pontos, mas conseguiu pelo menos 4, aí tem direito de fazer um exame final, que é uma prova que envolve conceitos trabalhados ao longo de todo o semestre, tá? E aí essa prova, dependendo do desempenho nessa prova, vai te aprovar ou não. E abaixo de 4 pontos não tem jeito, aí é reprovação direta. Quem faz o exame final, quem fica de exame final, então, para esses alunos é feito um recálculo da média final, onde se considera o exame e também se considera a média que foi obtida ao longo do semestre, tá? Então, a fórmula é essa aqui, ó. A média final, para quem fica de exame, né, a nota do exame final, com peso 2, somada com a nota que você adquiriu ao longo do semestre, e isso daqui tudo dividido por 3. Apurada essa média final 2, se você tiver 6 ou mais, está aprovado, senão você está reprovado. Quem chamou pode falar. Ô, professor, o PET 3 vai acompanhar a gente até o final do curso? Ou ele tem algum módulo específico que a gente deixa de usar ele? Olha, comigo, Israel, comigo até o final do curso, tá? Só que é o seguinte, a gente voltando presencial, né, que a gente está sonhando já com isso, a gente vai fazer algumas atividades em laboratório, mas vocês vão perceber que fazer um esboço do projeto antes no simulador agiliza muito o trabalho no laboratório real. A partir desse semestre, que a gente vai ter que trabalhar com muita configuração de equipamento, vocês vão perceber que aqueles comandos, né, que vão ser vários, a gente precisa dar para o equipamento, para que ele realize a tarefa. Você faz isso no simulador, você erra, você
usa lá das ferramentas, dos recursos próprios de simulação mesmo, para descobrir onde é que está o problema, rastreamento de pacote, e aí, amadureceu isso, as configurações estão ok, a gente vai para o laboratório, coloca isso lá nos equipamentos reais, e aí vocês vão ver a coisa funcionando no real, tá? Pode dar problema? Pode dar problema, tá? Mas aí, vamos dizer assim, já é uma solução mais amadurecida porque você gastou tempo lá no simulador. Entendi, tá? entendi. Inclusive, se você reproduz no simulador o cenário real do seu laboratório, até mesmo problemas que você esteja enfrentando no cenário real, que você não está conseguindo enxergar, você pode voltar para o simulador e fazer rastreio de pacote e descobrir, às vezes, a solução para o problema. Isso acontece muito, tá? Então, assim, o simulador vai nos acompanhar até o final do curso, mas ele não será a única ferramenta de trabalho prático, né? De atividade prática que a gente vai trabalhar. Tá bom? Tranquilo, pessoal. Aqui eu tenho a referência bibliográfica. Tá? A gente vai continuar usando a Academia Cisco, tá? Mas todos os conceitos que a gente trabalha pode ser encontrado nesses livros aqui. Só para deixar claro, usar material da Academia Cisco não significa que vocês estejam sendo preparados para trabalhar apenas com equipamentos da Cisco. De forma alguma, tá? É importante que vocês tenham em mente que os conceitos são os mesmos, independentemente do fabricante. E aí, quando você vai ter que aplicar aquele conceito na prática, você precisa de algum equipamento, tá? Algum equipamento real. E os equipamentos que nós temos nos nossos laboratórios são da Cisco. Então, assim, se eu mostrasse para vocês como fazer a configuração, sei lá, de um Microtik, de um Huawei, ou de algum outro fabricante, e depois vocês vão lá para o laboratório e não tem esses equipamentos, gasta-se um tempo, né, para que você possa fazer uma atividade prática no laboratório. Então, como o nosso tempo é curto, a ideia é otimizar, né? Vamos trabalhar na conceituação usando fundamentos genéricos. Na hora de fazer alguma exemplificação, a gente faz com equipamentos com equipamentos reais, aliás, com equipamentos simulados, que sejam equivalentes, né, sejam compatíveis com os equipamentos reais, tá? Os reais que nós temos, tá? Então, só para deixar claro isso, tá? O fato de vocês estarem trabalhando com um fabricante não significa de forma alguma que vocês não sejam capazes de trabalhar com outros fabricantes. Quem tiver equipamento em casa de outro fabricante que queira experimentar isso, né, que eu estou falando, faça para ver, né? Vocês vão perceber que com alguma adaptação, algum comandinho que muda de um fabricante para o outro, você vai conseguir configurar qualquer equipamento. Tá? Então, tem esse livro aqui do Kurose, que eu vi lá que alguém, acho que foi Israel, né, postou lá no grupo do WhatsApp. Assim que a edição eu achei. O Kurose, junto com o Tannenbaum, eu diria que eles são as bíblias, né, das redes de computadores. Um curso de redes de computadores que não usa o livro do Kurose e ou o livro do Tannenbaum, não é um curso de redes de computadores, tá? Porque realmente eles são muito ricos de informação. E tem outros, né? Todos esses livros estão disponíveis na biblioteca física. Infelizmente, a gente não está tendo acesso a ela, tá? E talvez, eu não sei, tem que pesquisar, pode ser encontrados aí de forma digital. A Pearson, que é a editora desse livro aqui do Kurose, acho que o Helder deve ter já informado vocês, né, que a gente tem uma parceria com eles e vocês podem, através de um cadastro feito na biblioteca do campus, que você pode fazer remotamente também, só preencher um formulário, eles então habilitam para vocês o acesso à biblioteca virtual da Pearson, que é uma editora, e aí você tem acesso a todo o acervo bibliográfico deles, não só da área de redes, da área de TI, como outras áreas também. Então, para quem tiver interesse, é só preencher lá o formulário
que tem na biblioteca do campus e aguardar um retorno deles. Eles pedem para você colocar um e-mail, né? Eles retornam já com as credenciais para vocês acessarem aí o sistema da Pearson. Os livros complementares também, todos têm na biblioteca, tá? Aqui o Tannenbaum que eu falei. Tannenbaum e Pearson são os bambambãs aí da área de redes de computadores em nível global. Esse primeiro livro que eu disponibilizei no link, no grupo, eu achei ele na internet. Tem algum problema quanto a isso? Tendo em vista que tem essa parceria com a editora? Porque justamente assim, eu vi para comprar esse livro é R$160 para comprar. Uhum. E aí eu pesquisando na net, eu achei ele em PDF. A nível de conteúdo, você acha que tem algum problema de usar esse PDF a nível de didática? De didática? Porque, assim, por exemplo... Não, o livro é o mesmo, né? Sim. Mas assim, aí o senhor citou que a gente tem uma parceria lá, que aí não sei se a editora disponibiliza, fazendo cadastro, enfim. Assim, Israel, na verdade, todo livro comercial, para você ter direito a usá-lo, você tem que pagar, né? A não ser que o autor libere o acesso de forma gratuita. Então, assim, institucionalmente, a gente não pode, por exemplo, falar, você pode achar os PDFs desses livros na internet, que eu falei aqui agora, né? Mas se são livros cujo licenciamento é fechado, né, não é aberto, nós não podemos, como instituição, pegar um PDF e disponibilizar para vocês. Tá? Isso seria ilegal. Isso seria ilegal, tá? Nem mesmo o livro da Pearson, porque a Pearson, nessa parceria, ela permite que você tenha acesso aos livros através da plataforma deles. Então, você tem que acessar a plataforma e ler o livro, né, lá dentro. Essa a política deles, tá? Então, assim, eu, como professor, a biblioteca, como setor institucional, a gente não pode pegar um PDF, não importa de onde ele veio, e entregar para vocês. Agora, o WhatsApp é livre, né? Entendi. Não tem nada que a gente possa fazer com relação ao WhatsApp, tá? Tem todos os pingos. Isso vai ser cortado do vídeo, tá? Da gravação. Bom, beleza. Então é o seguinte. A disciplina, como eu falei no início, ela é uma disciplina de 60 horas de carga horária semestral, o que dá 3 aulas semanais. Então, o horário de aulas coloca a nossa disciplina na quinta-feira, começando às 9h40, tá? E na sexta-feira, normal, né, 2 aulas seguidas. Bom, a gente já experimentou isso já de longa data, enquanto estávamos no ensino presencial, de fazer um revezamento semanal com a outra disciplina, que também tem 3 aulas semanais, que é a disciplina de redes locais. No ano passado, quando entrou a pandemia, a gente achou que isso não seria mais necessário, mas acabou que no final, eu pelo menos achei que não foi bom. Uma aula de 50 minutos, seja presencial ou remota, ela não rende, né? Se for síncrona, poxa, vocês vão se conectar às 9h40 da noite para poder assistir uma aula, né? 50 minutos apenas. A desmotivação por parte de vocês, eu sei que é muito grande. No meu caso, eu sou obrigado, né, a cumprir cumprir o meu papel de professor, né? E aí um detalhe. Na quinta-feira eu tenho só essa aula, então realmente para mim seria aguardar até às 9h40 da noite para poder começar uma aula de 50 minutos. De forma assíncrona, seria eu deixar uma atividade para vocês que provavelmente vocês não iriam fazer nesses 50 minutos, né? Como é assíncrono, vocês iriam fazer em outro momento. Então fica uma coisa assim, meio perdida, né? Aí eu conversei com o Helder, conversei com ele hoje, expliquei para ele, porque o Helder está chegando agora no campus, né? Ele fez um revezamento aí com um professor que vocês não conheceram, que ele estava afastado para o mestrado, professor Igor. E aí, nesse período de pandemia, houve uma troca, né?
professor Igor foi para o Instituto Federal do Norte de Minas, e o professor Helder veio para cá. Então, ele está começando agora, expliquei para ele, ele concordou. Então, o Leonardo tinha perguntado lá no grupo do WhatsApp se seria só hoje, né? Então, a resposta, o Leonardo, vai ser alternado, tá? Então, presta bastante atenção nisso, todos vocês. As minhas aulas nas sextas-feiras vão acontecer todas as sextas no horário previsto, tá? Assim como as aulas do professor Helder, as aulas de redes locais, se eu não me engano, na quarta-feira, né? Que ele tem aula com vocês. Acho que é quarta, né? Eu acho que é quarta e quinta que ele tem aula. Isso. Então, assim, as aulas de quarta-feira dele, que são 2 aulas seguidas, né? 1h40, vão acontecer normalmente todas as quartas. Se vai ser síncrono ou assíncrono, ele que vai decidir, né? E as minhas aulas na sexta também vão acontecer todas as sextas, tá? Também vou decidir quando será síncrono e quando não será, e quando será assíncrono. A tendência é que sejam todas síncronas, tá? Porque, como eu falei, nós temos muito conteúdo para pouco tempo. Aí, na quinta-feira, vai acontecer um revezamento semanal. Então, hoje, primeira quinta-feira que a gente está tendo aula no semestre, eu estarei com vocês aqui os 2 horários, tá? Então, das 8h50 que nós começamos, vamos até as 10h30, ou próximo disso. Na quinta que vem, eu não darei aula para vocês. Aí vai ser o professor Helder, no mesmo horário, das 8h50 às 22h30, né, aula de redes locais. Aí, na semana seguinte, volta para mim, e assim por diante, tá? Para tentar ajudar, eu criei uma agenda, no Google Agenda, onde eu coloquei a programação da disciplina, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, hoje, dia 8 de abril. Tá aqui, ó. Então, tá lá, redes de longa distância. Dia 15 não tem aula de redes de longa distância. Então, vai ter aula do professor Elmer, tá? No dia 22, tem aula de redes de longa distância. Dia 29, não. E assim, sucessivamente, até o final do semestre, tá bom? Tá claro para todo mundo isso? Assim, Certinho. Certinho. Tá? Beleza. Maravilha. Beleza, pessoal. Com relação à dinâmica da disciplina, era isso que eu tinha que falar para vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão, né, que a gente já possa pensar e começar a trabalhar de maneira diferente? Não? Então, tá bom. Eu não tenho, não. Tá joia. também não. Bom, este semestre, a gente vai iniciar um novo módulo da Cisco, né? Então, no ano passado, a gente trabalhou com o módulo 1, né? Os conteúdos lá da Academia Cisco, né? Perdão. Os conteúdos das disciplinas, né? Que eu trabalhei, o Aguinaldo trabalhou, eles foram apoiados com os materiais da Academia Cisco, e de forma que, paralelamente, vocês puderam cursar as disciplinas, ter o conhecimento que as disciplinas se propõem a oferecer, a ofertar para vocês, e fazer um módulo de capacitação para certificação do CCNA, com direito a um certificado de conclusão do curso, né? Não é a certificação, isso é uma outra prova que a Cisco, é ela que administra, inclusive cobra por isso, né? Mas tiveram lá contato com material que serve de base para fazer certificação, e puderam, quem concluiu, né, todas as etapas, puderam aí ter os seus certificados, né, como o Diego comentou aqui no início da aula. Então, eu estava abrindo aqui uma turma, né, antes de começar a aula. Então, está aqui o módulo 2, para vocês poderem começar. E eu vou fazer o seguinte:
eu já vou acrescentar vocês aqui. Se vocês puderem, já acessem aí daqui a pouquinho, tá? Para certificar que o cadastro está ok, para não perder tempo. Na hora que eu começar a soltar material, vocês começarem a ler, fazer os exercícios, fazerem as práticas. Como eu disse, o trabalho vai ser árduo nesse semestre, tá? A gente vai atuar na camada 2 também, professor? Igual Não, locais? não. Aqui é só camada 3, tá? Tranquilo. Basicamente vai ser configuração de roteadores esse semestre, tá? No semestre que vem a gente tem uma disciplina onde a gente vai trabalhar com redes locais. Da turma que fez no ano passado, me ajudem aqui. O Anthony não tá, o Leonardo não tá, o Márcio não tá, Jean Benucci não, Gabriel Bonamici não. Marcelo Borges, você sabe se ele vai cursar esse ano? Alguém sabe? Ninguém sabe, né? Sei não conheço ele. Porque o Marcelo Borges, ele fez, né? Ele acompanhou o curso no ano passado, mesmo não estando participando das aulas, dos momentos síncronos, tá? Então deixa, depois eu acrescento ele se ele aparecer. Fabrício de outra turma, Daniel, Luiz Gustavo, Paulo de Tarso, Luiz Eduardo também é outro que acho que desistiu do curso, né? A Ingrid está aqui, João Vitor está aqui, Diego Gabriel, Luiz Gabriel, acho que também ele desistiu quando a pandemia. O Luiz Cláudio, eu vi que ele está lá na sala de aula. Jennifer Marcondes, acho que durante o período presencial já tinha desistido. Patrick, eu não sei. Franciele, eu não sei. O Patrick estava assistindo outras aulas esses dias, professor. Tava? Tava. Mas eu vou esperar ele se manifestar, porque às vezes eu coloco ele aqui e aí não faz, né? Vou esperar ele se manifestar. Lucas Paiva, é você, né? Quem que falou aí? Eu sou o Leonardo. Perdão. O Lucas que está aqui na sala é o Lucas Paiva? Isso, pode pôr aí. Por favor. Beleza. Lucas Paiva. O Kaique é aluno que estava pagando DP, o Aguinaldo. Gabriel Prado também não está, né? Lucas Ribeiro. Eduardo estava fazendo DP. Israel Silva, é você, né, Israel? Esse é meio aqui, né? Da Academia Cisco? O do Cisco eu tenho o Israel Silva 1310. Esse aqui, né? Israel Silva 1310. Isso. O Otávio não está aqui na sala, mas eu vi que ele está lá no Google Sala de Aula. E dos que fizeram no ano passado, são esses daqui. Vou acrescentar. Aí, vamos aproveitar aqui. O João Vitor ali que você não colocou, professor. Não, nossa. Não, é outro João Vitor. Tá. É outro João Vitor. O João Vitor da turma já acrescentei. Verdade. Tinha uns 4 João, verdade. Não, o João só tinha os 2 mesmo. Não, tinha uns 4. É Luiz ou é João? Luiz. É Luiz. Luiz é que tem um Luiz monte. Tem uns 4 lá, verdade. Agora me fala aí, dos que não participaram da turma no ano passado. Eu sei que tem o Leonardo Bonamici. Eu fiz só o comecinho, né? Antes da pandemia. É esse também, né, Leonardo? Isso. Beleza. Tem mais alguém aqui na sala que eu não acrescentei ainda? O Caio. Caio com K, né? Isso, Caio Pietro. Caio Pietro Melo. Isso. O Caio tá na sala? O e-mail é esse daqui? Caio Pietro? Eu não estou vendo aqui o Meet. Alguém mandou. Beleza. Ele colocou no chat. Você é parente da professora Roberta? Sou primo dela. Tá. Porque o Bonamici é semelhante. O Bonamici é a máfia lá de Inconfidentes. É a máfia. Os Bonamici e os... Como que é o da banda? Esqueci o nome do professor. Do professor da gente lá de script. Esqueci o nome dele. Matheus? Matheus. Vilas Boas. Vilas Boas.
Apesar do que o Matheus, ele não é de Confidência, é uma coincidência de É sobrenomes, uma né? coincidência mesmo, né? A É, o banda Matheus é dele é Vilas coincidência. Boas também. A banda da gente é Vilas Boas também, né? A É, banda isso. do Instituto. Ô, professor, Foi. e tem o Lucas aí também, Lucas Oliveira, que ele não tá conseguindo desmutar aqui o negócio. Lucas Oliveira. Ô, professor, Lucas no de Oliveira término, Pereira? É esse mesmo aí, ele disse. Beleza. Mais alguém aqui na sala que não foi adicionado? Alguém que está aqui no Meet? Acho que não, né? ô, professor, Diego chamou? no término dessa etapa aí, ele também é gerado um certificado, uma coisa com hora ou não? Sim. Tá? O CCNA, o Diego, na versão que vocês estão fazendo, que vocês começaram, são 4 módulos, tá? Então, vocês fizeram o primeiro módulo no ano passado, e esse ano vocês fazem 2 módulos. Então, como eu falei, preparem-se que esse ano o trabalho é árduo, tá? A gente vai fazer alguns capítulos desse módulo 2 e também do módulo 3, já nessa disciplina aqui de rede de longa distância, tá? E aí, no segundo semestre do ano, né, no quarto período do curso, a gente faz os demais, né, o restante dos capítulos do módulo 2 e o restante do capítulo do módulo 3, tá? Então, na virada do ano letivo, que vai acontecer no ano que vem só, né, em fevereiro do ano que vem, vocês estariam terminando 2 módulos aí, tá? E aí seriam mais 2 certificados para a conta de vocês. Beleza? E aí, no último ano do curso, né, ano que vem, vocês ainda fariam o quarto módulo. Ó, professor, quando eu cheguei no Instituto, o pessoal falava tanto dessas horas, dessas AAs aí, que botou até medo, mas isso aí dá para tirar de letra. Só o de NetAcad é 70 horas. Eu, por exemplo, particularmente, estou acumulado aí com, se não me engano, 120 horas já. Então, só o do Cisco já completa as 200 horas. Então, Israel, sabe o que acontece? Nós, como brasileiros, a gente tem uma tendência de fazer as coisas quando está aproximando do prazo. Né? Quando está aproximando do prazo. Então, o que acontece? A ACC é um componente curricular que não tem um momento, né, pré-determinado para que você faça a entrega. Só que, se você não entregar, você não pode colar grau. Então, quer dizer, qual que é o prazo? O prazo é você entregar até o final do curso. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, simplesmente, né, viram as costas para isso, falam, vou mexer com outras coisas, depois eu me preocupo com isso. E o tempo vai passando, e aí vai chegando no final do curso, ele quer colar grau, ele quer formar, e aí ele, entre aspas, acorda para a vida de que ele tem que cumprir 200 horas de ACC. E aí 200 horas, por exemplo, em um mês, é muita coisa, né? Verdade, aí o povo fica descabelando, fica desesperado procurando o que fazer, tá? Estágio ainda, né? Então, assim, você falou, eu não entendi. O que você falou agora? Fora o estágio ainda, né? O estágio é outra coisa. Então, tem as disciplinas, né, que vocês têm que cumprir. Essas, em geral, não tem problema, porque como elas são semestrais, tem prova, tem trabalho, né, os alunos vão cumprindo. Aí, no final do curso, né, no último ano, tem o TCC, que também não costuma ser tão problemático, porque o aluno sabe que ele entrou no 5º período, ele tem que começar a fazer o TCC, chegou no final do 5º período, ele já tem que entregar alguma coisa, né, e aí no 6º período, ele tem que concluir o TCC. Então, assim, é mais ou menos tranquilo. Agora, a ACC e o estágio, como é solto, né, não tem uma data certa para você fazer, acontece muito do aluno chegar no final do curso e não cumpriu um dos dois, ou os dois, e aí bate esse desespero, como você está falando. Né? Eu tenho aluno aí que já acabou tudo, inclusive estágio, e está me pedindo para poder abrir turma para ele na NetAcad, para ele poder acumular hora e entregar a ACC para colar grau. Aluno que já acabou tudo. Né? Logo quando eu entrei no campus,
Eu vi uma série, mas não foi pouco não, foi coisa aí de uns 8 ou 10, falando de a ACC que deixou para a última hora e ficou desesperado e não conseguia. Teve um que estava falando até em colocar em justiça o certificado que não aceitou. Eu falei, poxa, deve ser uma coisa muito cabulosa você acumular esse tanto de horas aí para poder... Só que você vê, só o curso do NetAcad aí vai 70 horas. Mas o que acontece, o Israel, e é muito bom você estar colocando isso aqui para a gente equalizar as informações. Por exemplo, vocês, a turma de vocês, né? Passou um ano, teve contato aí com um módulo, né? Quem acompanhou de maneira gradativa, em geral conseguiu fazer, mas teve casos, eu não vou citar nome aqui, óbvio, né? Mas teve casos de alunos que não fizeram nada, quando estava chegando no final mas não fizeram nada mesmo, tá? Não é que tentou fazer e teve uma nota ruim, não. Né? Não fez nada. Aí, quando estava chegando no final do módulo, né? Não é nem o final do período letivo, no final do módulo. Aí deu aquele problema lá da Cisco, lá, que, né, quem estava fazendo sabe o que foi. Não conseguiu fazer, porque ninguém conseguiu, na verdade, né? Mesmo quem estava fazendo direitinho. Aí ganhou um prazo, ganhou um mês, né? Que era para terminar agora dia 31 de março, né? E ainda falou assim, Kleber, agora eu vou aproveitar que tem um mês que eu vou, como diz, meter bronca, né? E ficou só nessa conversa. Porque eu estou acompanhando lá, não fez nada de novo durante o mês. Ou seja, perdeu a chance de obter o primeiro certificado. 70 horas, né, Israel? Verdade. Então, assim, agora complicou a vida dele no curso? Não, ainda tem mais 3 módulos, cada um deles 70 horas, seriam 210 horas e ele consegue matar. Mas aí se segue nessa mesma linha, né, de empurrar com a barriga o segundo módulo, empurra com a barriga o terceiro módulo e por aí vai, aí, Israel, cai nesse caso aí que você está falando, a pessoa chega desesperada no final, porque não fez nada, né? Outra coisa, no período presencial, a gente realiza, né, a gente tem o hábito de realizar uma semana de curso, né? O Leonardo Bonamici está há mais tempo com a gente, ele deve se lembrar que no primeiro ano dele teve, né, a chamada Cerecomp, Semana de Redes de Computadores, né, que a gente traz palestrantes, a gente traz pessoas para dar minicursos que não são de temas que não são trabalhados nas disciplinas, né? E essas palestras, esses minicursos, né, também contam como horas de ACC. Aí o que acontece, Israel? Muitos alunos acham que essa semana de curso é semana de férias e simplesmente somem, não aparece. Né? Era um horário que seria horário de aula, quer dizer, a pessoa deveria estar ali no campus, né? Ninguém está exigindo nada além do normal, que é o aluno estar na sala de aula no horário previsto para a disciplina, mas ao invés disso ele estaria vendo palestra, com o bônus, né, de ganhar um certificado que ele poderia usar para a ACC. Né? Isso acontece anualmente, no período tradicional, no período, numa situação normal, sem ser pandemia. Então, ao longo do curso, o aluno tem direito de participar de 3 semanas de curso, onde ele poderia acumular vários certificados. Né? E tivemos casos de alunos que pegaram 3 semanas de férias, né? E aí chega no final, vai ficar desesperado com a ACC mesmo, porque não cumpriu. Tá? No ano passado, excepcionalmente por conta da pandemia, e porque a gente ficou meio que perdido também sobre o que fazer, o que manter, o que mudar, né? Então acabou não tendo a semana de redes. Para esse ano, eu acredito que, bom, primeiro, a gente espera que a pandemia termine, né? Que a gente possa voltar ao presencial. Mas, né, não acontecendo isso esse ano, a gente pretende organizar a semana de rede de maneira online. Que a gente está vendo aí que várias escolas de curso superior estão conseguindo fazer isso e até, de certa forma, ficou facilitado, né? Porque antes a gente tinha que pagar o palestrante para poder vir aqui, não pagar para ele, né, pela palestra, pagar o deslocamento dele, porque, afinal de contas, ele normalmente vem de graça, né? Então,
seria demais pedir para ele pagar o combustível dele, às vezes o cara tem que dormir aqui, porque não tem como ele fazer o bate-volta, né? Então o cara vem de longe, aí ele fica hospedado em algum lugar. Então, assim, a escola, né, ela paga o deslocamento, paga a hospedagem para o palestrante, e remotamente a gente não tem isso, né? Então eu não sei como é que está isso, né? A coordenação de curso deve estar cuidando dessas coisas, não sei. Ou se não está cuidando, deve estar pensando em iniciar esses trabalhos, para a gente poder fazer isso esse ano. Mas, né, vocês estão acompanhando o grupo de WhatsApp lá, vocês têm visto que eu não sei os outros professores, mas eu tenho colocado para vocês lá a oportunidade de palestras de outras escolas, em outros locais, que, além do conteúdo, que eu acho que é o mais importante, geram certificados, né? E esses certificados vocês podem utilizar para ACC, né? Recentemente eu coloquei, semana passada, né? Eu coloquei para vocês uma palestra sobre Lei Geral de Proteção de Dados, né? Acho que foi 2 ou 3, professor. Eu coloquei uma de IoT também, né? Oi? Eu recebi certificado de 2 que eu acompanhei. E já está lá no SWAP também. Outra dúvida que eu tenho, professor, é quanto ao TCC. A gente começa nesse ano fazer a elaboração, é um professor para a sala todas, acompanhador que fala? Não sei se é acompanhador que fala. Orientador. Orientador, isso. Aguenta um pouquinho que a gente entra no assunto TCC, tá? Só para não perder aqui o gancho. Inclusive, a Ingrid fez uma pergunta aqui, eu já vou ler, já, tá, Ingrid? Inclusive, hoje, eu coloquei lá no grupo do WhatsApp um link onde vocês podem entrar para poder pegar o certificado dessas palestras que eu mencionei agora há pouco, a palestra sobre internet das coisas e a palestra sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quem participou dessas palestras e preencheu lá o formulário para poder registrar presença, entra lá que vai ter o certificado no nome de vocês baixem o certificado para ter guardado aí, tá? Importante dizer, essas 2 palestras que eu mencionei, elas foram organizadas pelo Campus Machado, do Instituto. Então, nós não temos responsabilidade sobre elas, tá? Então, já que o link está disponível, entra lá, pega o certificado, guarda com vocês, porque se por acaso eles sumirem com o link, se eles deletarem os certificados, nós não temos responsabilidades, tá? E aí nós vamos pedir para vocês entrarem em contato com o Campus Machado para resolver a questão, tá? Então, aproveita que está disponível, e baixe o certificado, tá? A Ingrid fez uma pergunta aqui, mas só vale os certificados que estão relacionados ao curso? Não, Ingrid. A ACC, a única consideração que tem que ser levada em conta é o fato de que a atividade tenha sido realizada durante o período que você esteve matriculada no curso. Tá? Então, você começou no ano passado, então, qualquer coisa que você tenha feito e gerado certificado a partir do ano passado, vale como ACC. Quer dizer, qualquer coisa, não. Existe existe uma lista lá de coisas que são aceitas ou não, mas isso é a coordenação do curso que vai avaliar. Então, eu digo o seguinte, se você fez alguma coisa a partir do seu ingresso no curso, acho que foi ano passado que você entrou, né, Ingrid? Se você fez alguma coisa que gerou certificado, entra no sistema lá de ACC, né, e coloca o certificado lá para a coordenação fazer a análise. Se por acaso tiver alguma coisa que ela considerar que não é válido, ela vai indeferir, tá? E vai te explicar o porquê que não é válido. No mais, você vai ser aceito e seja feliz, né? Quer dizer, ponto para você. E isso vale até o período que você estiver concluindo seu curso. Tá? Curso de inglês, né, palestras sobre mecânica de carro, né? A ideia do ACC é verificar se o aluno está buscando alguma formação, né, complementar ao curso. Não somente na área do curso, mas na área, vamos dizer assim, pessoal, na área humanística, enfim. Tá? Então, pega tudo que você tem aí, que você tenha feito a partir do momento que você entrou no curso, tá? E joga lá para
para ser feito o deferimento. Outra coisa importante a respeito de ACC. Tem gente também, Israel, que vai fazendo as coisas ao longo do curso, mas deixa para registrar a ACC só no último semestre. E às vezes tem surpresa, porque às vezes a pessoa acredita que alguma coisa que ela fez tem validade, como a ACC, e não tem, né? E está lá no regulamento da ACC, não é uma coisa assim que é o coordenador que resolveu não aceitar. Ele se baseia no regulamento. Então, se o regulamento diz, por exemplo, que curso de... vou brincar aqui, né? Curso de manicure e pedicure, né? Se no regulamento diz que isso não vale para a ACC, não adianta a pessoa chegar com o curso, né? Pode ser até que ela tenha criado lá um sistema de automação de transmissão de dados para uma impressora pintar a unha do cliente, né? Através de um comando via celular. Se não vale, não vale. Né? Não tem o que o coordenador possa fazer. Então, se você deixa isso para o último período, deixa o registro para fazer no último período, e às vezes tem alguma coisa que não tem validade, aí a pessoa acha ruim, né? Então faz isso antes, porque se tiver algum certificado que a pessoa que não seja aceito, a pessoa vai ter tempo para poder dialogar, inclusive, não, fora, por que não foi aceito? Ah, por isso, né? De repente até não foi aceito porque, como aconteceu com o Diego, não foi aceito porque faltou assinatura de um documento, né? Então, o que o Diego vai fazer? Pega esse documento, coleta a assinatura e submete de novo. Né? Tem tempo aí para ele poder fazer isso e o processo ser deferido ao longo, ainda dentro dos 3 anos do curso. Tá? Então, assim, gente, eu falo que organização é tudo. Tá? Se você se organizar, você consegue cumprir tudo aquilo que tem que ser feito de um curso, do seu trabalho aí profissional, da sua vida pessoal aí, né, os afazeres domésticos, sem muito susto, tá? Claro que imprevistos acontecem, e aí você acaba sendo sobrecarregado por conta desse imprevisto, né? O imprevisto aconteceu, você deixou de fazer alguma coisa, e aí você vai ter que fazer aquilo junto com outras. Mas, enfim, você pensar num curso de 3 anos, como é o nosso caso, um imprevisto que acontece, você consegue diluir isso ao longo desse período, né? E consegue caminhar pelo curso sem problemas, tá? Bom, aproveitando esse momento aí de apresentação das diretrizes do curso, antes de mudar de assunto, alguém quer perguntar algo sobre a ACC? Não, né? Ô, Israel, você pode repetir sua pergunta a respeito do TCC, então? Israel? Oi, professor. Oi, aí, voltei. O que acontece? Referente ao TCC, queria saber se é um professor que vai acompanhar, que vai orientar toda a turma ou vai ser distribuído? Como que funciona essa questão a distribuição do TCC? A gente falava do TCC, mas falava por alto, né? Então, a gente já está no 3º período. Eu não sei se é nesse ou só é ano que vem que a gente faz. É o seguinte, o TCC, né, trabalho de conclusão de curso, ele, informalmente, ele pode começar a qualquer momento, tá? Porém, a gente entende que o ideal é o aluno começar a fazer o TCC no momento em que ele tenha adquirido a maior quantidade de conhecimento possível dentro do curso, né? E quando que isso acontece? No último ano. Então, claro, você vai adquirir a maior quantidade depois que você forma, mas aí não tem como fazer TCC. Então, dentro do curso, é no último ano que a gente considera que o aluno tenha melhores condições para poder fazer esse TCC, porque ele já viu praticamente todos os fundamentos de redes necessários para ele poder construir o TCC. Inclusive, não só viu os fundamentos, como também acaba assim, o aluno acaba abrindo, né, a cabeça para possibilidades, né? Então, vocês entraram no curso, quem nunca viu nada de redes de computadores, não tinha a menor ideia do que fazer.
com um ano de curso, já pode começar a aparecer algumas ideias. Ao final desse ano, né, outras ideias vão surgir, porque vocês vão ver muito mais fundamentos e tecnologias. Tá? Então, oficialmente, o TCC começa no 5º período do curso. Existe uma disciplina chamada Projeto Prático 1, que, na verdade, não é uma disciplina. É somente um componente curricular que está alocado no horário de aula, mas que a gente coloca como um horário reservado para o aluno poder trabalhar. Quer dizer, a gente entende o seguinte: o aluno de um curso noturno, ele tem um perfil de normalmente trabalhar durante o dia. Então, para ele arrumar tempo para trabalhar, assistir às aulas de segunda a sexta e ainda fazer o TCC, isso pode ser um problema. Fazer os sábados e domingo, tá, é um canal, é um caminho. Mas a pessoa precisa ter uma vida social também. A gente entende isso. Né? Então, no projeto pedagógico do curso, no 5º período, tem esse componente curricular, chamado Projeto Prático 1, tá? Eu vou abrir aqui, que acho que é mais fácil vocês entenderem. Esse Projeto Prático 1, ele, como eu falei, ele tem... Deixa eu abrir aqui. Estão vendo a tela aí? Da matriz curricular de vocês? Sim. Então, está aqui. Isso aqui está no projeto pedagógico do curso. É um documento extenso, tem 99 páginas, tá? Então, tem uma página lá que mostra a matriz curricular, ou seja, tudo que vocês têm que fazer, né? De disciplinas. Então, lá no 5º período, tem aqui, ó, Projeto Prático 1, tá? Ele está colocado como uma disciplina que tem 4 aulas semanais. O que a gente faz? A gente coloca essas 4 aulas todas no mesmo dia da semana. O dia da semana aí depende muito do momento, porque às vezes, né, por conta das outras disciplinas, não pode ser num dia, numa segunda, numa sexta, numa quarta, enfim. É um dia da semana. Só que nesse dia da semana, você não vai ter aula normal, tá? O que acontece? Acontecerão alguns encontros síncronos. Isso eu falo, usando essa expressão síncrono, parece que estou falando de trabalho remoto. Mas mesmo no presencial, né, a coisa funciona dessa forma também. Então, normalmente uma vez por mês, vocês são obrigados, naquele horário alocado para Projeto Prático 1, vocês vão para a sala de aula para, junto com o professor, né, realizarem alguma atividade. Tá? Nas demais semanas, normalmente isso é feito na última semana do mês. Nas demais semanas, o horário está livre para vocês trabalharem no seu TCC. Então, aquela história, o cara trabalha durante o dia, estuda à noite, não tem tempo. Tem. Ele tem pelo menos um dia na semana que ele pode desenvolver o TCC dele. Tá? E como é que ele vai desenvolver o TCC dele? Ele vai desenvolver o TCC dele acompanhado por um professor, que é chamado de professor orientador, que não necessariamente é o professor da disciplina de Projeto Práticos 1. O professor da disciplina de Projeto Práticos 1 é o cara que vai organizar ali, ó, os encontros, ele vai avaliar se o aluno está trabalhando ou não, ele não vai verificar a qualidade de trabalho do aluno, né? Ele vai verificar se o aluno está trabalhando. É meio que um inspetor, ele vai ficar ali fiscalizando, vendo se o cara está realmente produzindo. Mas quem vai dizer se o que o cara está produzindo é coerente com o trabalho, né, se tem qualidade necessária para o TCC ou não, é o orientador. Tá? O orientador é escolhido pelo aluno, tá, Israel? Então, dentro do grupo de professores do curso, o aluno escolhe aquele que ele tem mais afinidade, mas a gente pede que a escolha seja feita também considerando a formação do professor. Então, o que acontece? A gente coloca nessa disciplina um documento com algumas áreas de redes de computadores, que não precisam ser somente aquelas que o aluno pode trabalhar, a gente coloca algumas áreas, e os professores que
tem domínio daquela área, ou que tem interesse. Às vezes não tem domínio, mas tem interesse, então ele está disposto a orientar o aluno naquela área. Então o aluno escolhe. Ó, o Kleber, ele gosta muito do protocolo IP. Então, vou trabalhar com o IPv6 e eu queria o Kleber para ser orientador. Você vai lá, conversa com o Kleber, né? É óbvio que o professor não tem condições de orientar todo mundo, então, se o professor tiver disponibilidade, ele vai orientar vocês, tá? É óbvio, né, que todos vocês vão ser orientados por algum professor, então, às vezes, aquele que você gostaria não é possível, porque está sobrecarregado, ou porque, às vezes, ele não está no curso, porque está fazendo um mestrado, doutorado, e teve que se afastar. O professor afastado não pode orientar, tá? Então, você vai ter que escolher dentre aqueles que estão ativos no momento que você faz o TCC. E aí o professor orientador vai te dando as diretrizes, aí com ele, né? Ele vai te orientando, fala, faz isso, lê aquilo, faz esse experimento, configura esse equipamento, e você vai mostrando para o professor orientador, né? Quando chegar no encontro mensal, né, que o professor supervisor vai estar acompanhando, basicamente o que é feito é você apresentar o que você fez do seu TCC. Então, chega no final do mês de abril, nós estamos em abril, né? A turma que está fazendo o projeto prático 1 agora, eles vão apresentar como é que está o trabalho deles até o final do mês, né? Depois do final do mês de maio, vai ter uma nova rodada de apresentações e vai mostrar o que ele evoluiu. E aí que entra o papel do inspetor. Se ele falar assim, não evoluiu nada, o inspetor vai dizer assim, por quê? Você teve um mês para trabalhar, por que você não fez nada? E aí vai ter que se justificar. Ou perde nota. Então, assim, também não tem assim, tem que fazer quantos por cento? Não tem isso. Né? É somente um acompanhamento para ver a evolução do trabalho. Acontece também, por exemplo, do aluno começar a fazer o trabalho, apresenta alguma coisa no mês, aí no mês seguinte faz o Kleber, conversei com o meu orientador, nós mudamos tudo, tá? Então, nem é mais o mesmo tema, nós estamos fazendo outra coisa aqui. Tranquilo, é uma evolução do TCC, você caminhou até um certo ponto, e depois disso concluiu que o caminho não seria aquele, né? Ou você achou que o tema não era tão interessante e resolveu mudar, tá? Então, em essência, o Israel, é isso. Só para finalizar. Aí, isso então, o TCC começa no 5º período, né? Mas ele, normalmente, é um trabalho de 1 ano. Então, no 6º período, olha aqui, tem um outro componente curricular, chamado Projeto Prático 2, e olha quantas aulas por semana. 8 aulas, ou seja, no último período, entendendo que você está na reta final e precisa de mais tempo, você tem 2 dias por semana que não tem aula, tá? Para você exatamente poder fazer o seu TCC. Tá? Então, lá no 6º período, normalmente você tem 3 dias de aula só na semana. Né? De segunda a quarta, de quarta a sexta, aí depende como é que o horário pode ser montado. Tá? Exatamente para que você possa trabalhar no seu TCC. Então, em linhas gerais, é isso, tá? Entendi, professor. Entendi. Então, provavelmente a gente vai. Eu estava perguntando sobre isso, porque como a gente está aí caminhando aí para provavelmente passar o ano todo remoto, eu queria saber como que foi feita a adequação da galera para esse tipo de situação. O trabalho em si, o que vai ser desenvolvido, aí, como eu falei, fica a critério de cada orientador. E é claro que os orientadores estão sensíveis com a situação de pandemia. Tá? Então, seria muito legal fazer um trabalho prático, né, mostrando os roteadores, switches funcionando. Né? Mas, às vezes, não dá, porque vocês não têm acesso aos laboratórios, né? Vocês não têm equipamento em casa. Então, assim, mas o que pode ser feito? Pode ser feito um projeto simulado. Que, gente, às vezes vocês não acreditam no que eu falo, assim, né? Mas o simulador não resolve nada. Eu estou fazendo uma disciplina lá na Unicamp, esse semestre, né? Eu estou como aluno da Unicamp desde o ano passado, e estou fazendo a disciplina de redes, né? Eu tinha feito disciplinas de outras áreas, né, de TI, e a primeira vez que estou falando de redes é agora. Na verdade, para ser justo, né, a primeira disciplina que eu fiz foi Internet das Coisas, mas Internet das Coisas não é só redes. Internet das Coisas tem um monte de coisa. Tem a parte de sensores, que é eletrônica, tem a parte de inteligência artificial,
de machine learning, aprendizagem de máquina, tem a parte de armazenamento de dados, que é banco de dados. Então, a internet das coisas é um amontoado de coisas, né? Então, esse semestre foi numa específica de redes. E, né, interessante, assim, talvez vocês possam falar assim, e a pessoa de Minas fica inventando moda, né, querendo preparar aluno que vai trabalhar com redes, só com simulador, né, é um cursinho para inglês ver. Aí você vai lá na Unicamp, que é uma referência nacional, né, e o professor está trabalhando com o emulador. O emulador não é a mesma coisa que o simulador, mas é um ambiente feito por software, né? Então, a gente trabalha com conceitos de redes, né, configurando redes sem fio, né, por um emulador. E não é que a gente vai ficar preso nisso, né? A ideia, e é o que eu quero que vocês entendam, é que seja simulador ou emulador, você está fazendo ali, trabalhando os fundamentos, né, que você depois aplica com relativa facilidade no equipamento real. E o equipamento real muitas vezes não está disponível, como está acontecendo agora na pandemia, né? Quer dizer, o aprendizado vai ser inferior? De forma alguma, né? Depois eu complemento isso. A gente estava falando agora há pouco, né? O aluno vai formar e depois ele vai ter que complementar. Então, depois complementa, mas a base está toda ali, né? Então, assim, os projetos, os TCCs, eles estão sendo feitos, né, dentro da realidade de pandemia, tá? A gente teve um aluno, né, eu tive um aluno que eu orientei no ano passado, o Diego conhece ele, que é o Kaique. Ele fez o TCC que foi implantar a rede sem fio, que ele trabalha no provedor de internet, ele foi para o pasto mesmo, montou lá as torres, configurou lá os roteadores, né, os Roterbirds, né, da Microtik, fez toda a configuração de antenas e tudo mais, e isso foi o TCC dele. Ele aproveitou do trabalho que ele realiza profissionalmente e transformou isso no TCC. Né, e foi muito bem avaliado, inclusive, na banca. Tá? Então, isso daí, assim, é uma preocupação que vocês vão ter no ano que vem. Então, e se Deus quiser, no ano que vem a gente volta, né? Se Deus quiser, se a população colaborar, se os governantes se entrarem em acordo, porque está uma anarquia, né? Essa briga política, né? Que eu acho que falou essa mesma frase no ano passado, viu, professor? Oi? O senhor falou a mesma frase no ano passado. A gente tem que ter esperança, né, de momentos melhores, né, Israel? É o otimismo. Meu filho está gritando aqui. Meu filho está gritando aqui. Então, aliás, o meu filho chama João Vitor, tá, João Vitor? É o nome dele que está lá naquela sala lá, que eu uso o nome dele como usuário teste, né? Eu quero fazer alguma coisa como teste, e aí eu quero ver como é que é a visão do aluno, eu entro com o nome dele. Mas então, é isso, Israel. A gente, se fosse depender de mim, a gente estava lá na escola agora, cara. Né? Com certeza. Estava lá na escola agora, mas não depende de mim, infelizmente, né? A gente tem que torcer para que realmente isso que eu falei aconteça, né? A vacina seja distribuída em longa escala, quem não quiser tomar não toma, tudo bem, é decisão de cada um, mas assim, principalmente, né, que a gente realmente encontre um rumo para poder controlar esse danado desse coronavírus, né, e a gente voltar com segurança, porque hoje mesmo eu perdi uma amiga para esse danado desse vírus, né, lá da terra da minha mãe. Então, assim, não é brincadeira, né, a pessoa já tem uma certa idade, a gente está vendo que está se alastrando para os jovens também, né? Mas ainda os mais velhos são mais vulneráveis, né? Então, você pensar assim, olha, eu já não sou mais um menino, ainda não sou idoso, né? Mas não sou um menino. Então, eu tenho que me preocupar. E no curso de redes, talvez eu e a Roberta sejamos os mais velhos, eu acho, né? Da área técnica. Mas nós temos professores de outros cursos que já são idosos, de fato, né? Já estão na casa de 60 anos. Então, assim, a gente não pode pensar só na gente e colocar em risco o outro, né? Então, infelizmente é isso. A gente tem que pensar como um todo, pensar coletivamente, pensar como sociedade.
E aí, como eu falei, entre os governantes precisam entrar num acordo, porque do jeito que tá, cada um puxando para um lado, tá triste, cara, tá triste. E alguns, né, alguns da população compra a briga de um lado, compra a briga do outro, e ninguém se entende, né? Então, assim, é terrível. Acho que É a questão da politização, né, professor? dentro de uma pandemia, nós estamos... Oi, Israel. Enquanto estiver politizando a coisa toda, a gente fica no meio da corda bamba, né? No meio do tiroteio, é isso que eu ia falar. Isso, aquela coisa de politizar. Enquanto a esquerda tende a atacar, o pessoal que está no governo de direita tende a se defender justificando outras coisas. Aí fica nesse meio termo, empurra mais, chove, mas não molha, chove, mas não molha, e a população, de modo geral, fica no ver navios, né? Mas a gente tem que ser otimista, né? Então, assim, já que a gente não pode, de uma maneira efetiva, mudar as políticas públicas, né? De saúde, no caso, né? A gente vai tentar fazer a nossa parte, que é nos cuidar, né? Aquela história, quem puder ficar em casa, fica. Quem não pode, vai trabalhar, tem que trabalhar, mas procura fazer com cuidado, né? Para não se infectar e não levar para outros, né? É isso, gente, é isso. Ainda aproveitando aqui a questão do tema, né? No quarto período, Israel, vocês têm uma disciplina chamada metodologia científica. Assim, a gente diz que oficialmente o TCC começa no quinto período, mas o TCC é um trabalho científico. Então, na verdade, a gente considera que já na disciplina metodologia científica, aqui é uma disciplina mesmo, vai ser ensinado conteúdo para vocês, tá? Mas vocês já podem começar a pensar no TCC, pelo menos no tema, né? E em como trabalhar esse tema. Porque a disciplina metodologia científica vai exatamente mostrar para vocês como que vocês constroem um trabalho, um projeto, usando de métodos científicos. Tá? Então, aí você já pode começar a pensar no seu TCC a partir daqui, né? Nessa disciplina. Então, oficialmente começa no quinto período, mas você já pode começar a estruturar o seu projeto, ou pelo menos a ideia, né? Aqui, já no próximo semestre, né? No próximo semestre letivo, tá? Bom, alguma pergunta mais de TCC? Não, minha parte não. Legal. Ingrid, depois que terminar a aula, eu queria bater um papo com você, especificamente, tá? Se você puder ficar na sala, tá? Antes que eu me esqueça. Beleza. Bom, então aqui no Google, no NetAcad, já coloquei vocês lá no curso. Vocês conseguiram acessar alguma coisa aí? NetAcad? Eu já recebi um e-mail aqui, já acessei. Tá. Vocês entraram na turma? Ainda não. Eu ainda não entrei. Vou tentar aqui agora. Vou fazer o meu aqui. Tenta aí. Eu programei, na verdade, o curso começando dia 15, por conta daquele negócio de um ano, sabe? Então, assim, quanto mais tempo ele ficar aberto, melhor. Que aí ele fecha no dia 15 de abril de 2021. E por que eu coloquei dia 15? Porque, por enquanto, a gente não vai mexer com nenhum conteúdo aqui que está dentro do módulo, tá? E aí nós ganharíamos uma semana lá no final, né? Quando começar aquela correria para poder cumprir o módulo, para poder obter certificado. Mudou um pouquinho a interface, vocês vão perceber isso, tá? A Cisco usava um sistema, que eu não me lembro qual é o nome, e agora está usando o Moodle, que é o mesmo que a gente usou no semestre passado, e poder fazer as avaliações. Só que está um Moodle personalizado, tá? Então, vocês vão perceber uma diferença no layout. Então, vocês estão vendo minha tela aí, né? Estão vendo a tela do NetAcad? Sim, sim. Então, olha só, capítulo 1, conceitos de roteamento. Aliás, é o seguinte, dentro daquela ementa que eu apresentei para vocês, eu vou inverter, tá? Eu não vou seguir a ordem que está lá. Eu vou começar do roteamento. Para a gente... Na verdade, assim, falar de roteamento antes ou depois não tem problema nenhum, vocês vão perceber isso, tá?
falar de tecnologias de redes remota primeiro e depois falar de roteamento, ou inverter isso, não tem muita diferença, tá? Então, eu vou começar com o roteamento, até para que a gente possa começar a usar esse material aqui a partir do capítulo 1, tá? Então, capítulo 1, eu vou até depois organizar essa sala para mostrar para vocês quais são os capítulos deste módulo que nós vamos trabalhar nessa disciplina, redes de longa distância, para vocês não se perderem, tá? Eu vou colocar na frente de cada capítulo, eu acho que eu consigo editar isso aqui, deixa eu ver. Ativar a edição. Aqui. Na frente de cada capítulo, eu vou colocar isso aqui, ó. Terceiro, redes, RLD, redes de longa distância. Tá? Vai ficar assim, ó. Os capítulos que nós vamos trabalhar nesse semestre, nessa disciplina, vão estar com essa marcação aqui, tá? Por quê? Ó, roteamento estático vai ser agora, roteamento dinâmico também. Aí aqui já é capítulo do quarto período, né? Então aqui, redes com suítes, a gente vai trabalhar lá na disciplina de laboratório de redes locais, tá? É a disciplina do quarto período. Mesma coisa, configuração de suíte, VLAN. Aqui é uma outra disciplina do quarto período, né? Provavelmente serei eu que estarei com vocês, nas duas disciplinas. Vão se acostumando, hein? Laboratório de interconexão e serviços, quarto período, tá? Então, eu vou deixar marcado assim, para vocês se orientarem, tá bom? Porque nem todos os capítulos desse módulo a gente vai trabalhar agora em redes de longa distância. Na verdade, a gente vai trabalhar com os 3 primeiros só, tá? Desse módulo aqui. Só que Eita, depois eu faço isso. Só que, como eu tinha dito no início da aula, esse semestre eu já vou abrir o módulo 3 para vocês, porque tem alguns assuntos lá que estão relacionados aqui com a disciplina de redes de longa distância. Então, a gente vai começar com o módulo 2, que é o normal, vocês terminaram um agora há pouco, vai até o 3º capítulo, tá? E aí, depois a gente pula para o módulo 3, sem ter concluído este, né? Para trabalhar os capítulos relacionados com a disciplina que estão lá, tá? E aí, no segundo semestre do ano, nas disciplinas, né, do quarto período, a gente vai, então, finalizar tanto o módulo 2 quanto o módulo 3. Tá bom? Então, assim, depois vocês tentem acessar o ambiente da NetAcad, realmente para poder se ambientar. Amanhã a gente vai ter aula de novo, a gente vai conversar um pouquinho, na verdade, eu vou ter que mudar a data desse curso, porque amanhã já preciso falar alguma coisinha desse capítulo 1 para vocês. Mas depois eu acerto aqui, tá? Então, vocês tentem entrar lá. Amanhã a gente já começa esse capítulo 1, conceitos de roteamento. Outra coisa importante, né, para vocês que são alunos. Tem um lugar aqui, viu como estudante. Cadê? Recursos do aluno, tá? Então, quem não tem o Packet Tracer ainda instalado na máquina de vocês, entre aqui, recursos do aluno, tá? E, cadê? E aqui, ó, baixe e instale a última versão do Packet Tracer. Clicou, ele vai direcionar para uma outra página. Tá aqui outra página, tá? Os downloads estão aqui. O Packet Tracer tem versão para desktop, mobile, e esse PTSL não sei o que é, mas quem está com desktop, então, é aqui que vai clicar. E aí é o seguinte, pessoal, existem várias versões disponíveis aqui, estão vendo? Eu recomendo você baixar a última mesmo. Inclusive, a 7.1.3, que a gente usou ano passado, ela estava muito instável, né? O ambiente fechava sozinho, não salvava as coisas. Então, assim, talvez eles tenham corrigido. Mas a versão 8, eu já baixei no ano passado, já usei, e até agora funcionou redondinho, tá? Então, quem não instalou ainda, eu recomendo que instale a versão 8. E quem já tem o Packet Tracer de outras versões e puder
baixa o 8 também, que a gente fica todo mundo igual, tá? Porque às vezes vai ter algum tipo de arquivo que foi preparado na versão 8 e aí você não vai conseguir abrir na versão anterior aí na casa de vocês, tá? Então, vamos aproveitar esse inicinho de semestre, que a gente ainda está nos preparativos para a disciplina, e já baixa aí a versão 8, mesmo quem já tem, abaixa a versão 8, instala, para a gente poder estar nivelado em termos de recurso, de ferramenta. Beleza? Beleza. Beleza. Tá joia. Então, gente, eu vou parar por aqui, então, esse nosso bate-papo de hoje, e amanhã a gente começa, de fato, ao conteúdo da disciplina, tá? Mesmo horário, né, das 8h50 até as 10h30, tá? Alguém tem alguma pergunta? Antes da gente encerrar a gravação? Tô tranquilo. Beleza, então. Então, gente, boa noite. Até amanhã. Eu só peço novamente que a Ingrid aguarde um pouquinho para a gente poder conversar. Não travou para mim, eu não peguei. Até amanhã. Até amanhã, professor. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Boa noite.